3. Janice Potter. Na noite de 15 de abril de 1986, houve uma tempestade intensa em Baltimore, Maryland. A chuva estava tão forte que Janice Potter, de 24 anos, cancelou uma ida às compras com sua irmã. Janice e sua irmã estavam planejando sair para comprar roupas de maternidade porque Janice estava grávida de 2 meses. A criança seria o primeiro filho de Janice e seu marido, William Potter, de 26 anos. Janice era contadora e William era programador de computadores em um banco. Ele também frequentava a escola noturna na Universidade de Maryland. Naquela noite, William e Janice jantaram juntos em casa por volta das 18h. William saiu para a escola. Quando ele saiu, Janice estava na sala de estar no porão assistindo TV. Eles tinham um fogão a lenha funcionando na casa deles. Isso deixou a casa muito quente. Então William deixou uma porta de vidro deslizante no porão entreaberta para deixar sair um pouco do ar quente. Choveu muito durante toda a noite. Quando William voltou para casa às 22h, encontrou sua esposa morta no chão da sala de estar. Ela havia sido esfaqueada várias vezes no peito. Estava completamente vestida e não havia sinais de agressão sexual. Não havia evidências de arrombamento ou entrada forçada. Acredita-se que o assassino entrou pela porta de vidro deslizante. Algumas joias de Janice e um par de saleiros e pimenteiros antigos de prata esterlina foram levados, mas nada mais foi roubado e a casa não havia sido revirada. A polícia ficou perplexa com o assassinato. O primeiro suspeito foi o marido de Janice, William. No entanto, a polícia conseguiu confirmar que ele estava na escola naquela noite. Além disso, Janice e William parecem estar felizes, então não havia motivo para ele matar a esposa. Embora algumas joias e um par de saleiros e pimenteiros tenham sido roubados, a polícia não acredita que o roubo tenha sido o motivo. Nas semanas que antecederam o assassinato, Janice vinha recebendo ligações telefônicas de assédio. A polícia acredita que a pessoa que fazia as ligações foi quem a matou. No entanto, a polícia não sabe a identidade dessa pessoa. A polícia acredita que um vizinho pode ter visto algo e espera que essa pessoa se apresente. No entanto, até o momento deste vídeo, já se passaram 39 anos desde que Janice Potter, de 24 anos, foi morta, e o caso dela é considerado arquivado. Número 2. Amanda Toussaint. Quando se aproximava da meia-noite do dia 15 de junho de 2000, havia uma tempestade na região de Jonesboro, Arkansas. Poucos minutos antes da meia-noite, Amanda Toussaint, de 20 anos, saiu do apartamento de seu noivo, Matthew Urban. Ela dirigia sozinha para a casa dos pais em Dell, Arkansas, cerca de 40 milhas dali. Tragicamente, ela nunca chegou em casa. Algumas horas depois que Toussaint deveria ter chegado em casa, seu pai e seu irmão saíram para procurá-la. Presumiram que ela teve problemas com o carro. Não muito longe do apartamento do seu noivo, eles encontraram o carro dela estacionado na beira da rodovia 18. O pai e o irmão dela verificaram o carro e não havia nada de errado com ele. A bateria estava funcionando e havia gasolina no tanque. Os limpadores de para-brisa estavam parados no meio do movimento e o rádio estava sintonizado na estação favorita dela. Não havia sinais de luta e nada foi roubado. No carro estava a bolsa dela com as chaves dentro e o celular, que estava sem bateria. Era como se Amanda Toussaint, de 20 anos, simplesmente tivesse ido embora e desaparecido. Isso não fazia sentido para a família e os amigos de Toussaint. Ela estava feliz com a vida e com os rumos das coisas. Ela estava noiva do namorado do ensino médio e havia comprado recentemente seu vestido de noiva. Toussaint também havia se formado recentemente na faculdade. Finalmente, era uma noite escura e tempestuosa. Por que ela escolheria aquele momento para abandonar sua vida? 3 dias depois, a família dela descobriu que ela não havia escolhido desaparecer. O corpo de Amanda Toussaint
20 anos, foi achado em uma vala com água da chuva, cerca de 80 quilômetros a oeste do local onde seu carro foi encontrado. A morte dela foi tão misteriosa quanto as circunstâncias que envolveram seu desaparecimento. Havia poucos sinais de trauma no corpo, apenas um pequeno hematoma na parte de trás, do lado direito da cabeça dela. Não havia sinais de agressão sexual. É possível que a água tenha eliminado evidências de uma agressão sexual, mas não havia sinais de trauma na região genital. A causa da morte foi indeterminada. No entanto, o patologista acreditava que Toussaint já estava morta antes de entrar na água. Havia água em suas narinas, mas não em seus pulmões. A polícia estava perdida quando se tratava de suspeitos. Toussaint não tinha inimigos, e seus amigos e familiares não conheciam ninguém que quisesse machucá-la. O noivo de Toussaint, Matthew Irving, cooperou com os investigadores. Ele fez 3 exames de polígrafo e passou em todos eles. Acredita-se que o assassino era um estranho para Amanda Toussaint. No entanto, não se sabe por que ele a matou. Nada foi roubado e não parecia que ela havia sido agredida sexualmente. Uma das teorias da polícia é que ela foi assassinada por um serial killer. Eles observaram que o assassino não deixou nenhuma evidência para trás. A polícia acha que isso sugere que não foi o primeiro assassinato do criminoso. No entanto, se a polícia conectou o assassinato de Toussaint com outros homicídios, eles não tornaram essa informação pública. Os pais de Toussaint acham que sabem parte do que ocorreu naquela noite. Um policial ou alguém se passando por policial a fez encostar o carro. O assassino então a atraiu para o carro dele e, em algum momento, matou Toussaint. Suspeita-se que ela foi sufocada ou possivelmente estrangulada e depois jogada na vala. Faz 25 anos que Amanda Toussaint, de 20 anos, foi assassinada em uma noite escura e tempestuosa, e seu caso segue sem solução. A polícia e a família de Toussaint ainda têm esperança de que um dia o assassino dela seja identificado. Número 1. Tom Dorr Sr. Em 6 de janeiro de 1996, a costa leste da América do Norte foi atingida por uma das piores nevascas do século. Pleasantville, Nova York, é uma vila de 7.500 pessoas, a cerca de 32 quilômetros da costa. O corpo de bombeiros voluntário deles achou que seria melhor que os voluntários viessem para o quartel dos bombeiros passar a noite de plantão. Uma das pessoas que eles chamaram foi Tom Dorr Sr., de 50 anos, um veterano de 17 anos do departamento. Tom era o gerente de uma estação de bombeamento de água do Departamento de Obras Públicas. Tom era frequentemente chamado de Gigante Gentil. Ele tinha cerca de 2 metros de altura, mas tinha um comportamento calmo e tranquilo. Tom recebeu a ligação do departamento por volta das 17h e disse que viria trabalhar à noite. Ele disse a eles que chegaria em breve. Porém, ele não chegou ao quartel dos bombeiros naquela noite. Os voluntários acharam que ele não chegou ao quartel dos bombeiros por causa da tempestade. Então, na manhã seguinte, às 8h30, o quartel dos bombeiros recebeu um telefonema incomum. Era a esposa de Tom, Jane Dorr, e ela estava procurando pelo marido. Os colegas bombeiros voluntários ficaram preocupados e começaram a procurar por Tom. Foi difícil porque a região tinha recebido mais de 60 centímetros de neve. Eles buscaram em uma área arborizada de um parque perto da casa dele. Tom gostava de ir até a região para alimentar perus selvagens. Ele era conhecido por fazer isso em todo tipo de clima. 1 hora após o início das buscas, o corpo de Tom Dorr Sr., 50 anos, foi achado quando um voluntário tropeçou nele. Seu corpo estava a cerca de 150 metros de sua casa, enterrado sob 60 centímetros de neve. Ficou claro que ele havia sido assassinado. Dias depois, um patologista determinaria que Tom foi espancado na cabeça e no peito com um objeto contundente, provavelmente um taco de beisebol. Depois, ele foi ferido no rosto com uma faca e teve a garganta cortada. As armas do crime não foram encontradas na cena. A única coisa que encontraram foi um saco plástico de comida para pássaros.
A polícia não achou que foi um ataque aleatório. Muitas pessoas não teriam ido ao parque durante uma nevasca. Além disso, não parecia que nada havia sido roubado. Tom também teria sido uma escolha estranha para um ato de violência aleatório. A maioria que busca vítimas aleatórias escolhe quem pode dominar fisicamente. Tom era um homem grande que trabalhava como voluntário de bombeiro. A polícia interrogou rapidamente a família de Tom após a descoberta do corpo. Tom e Jane tinham 2 filhos morando com eles na época: Thomas Jr., de 15 anos, e Jeff, de 25 anos. Thomas Jr. era filho biológico de Jane e Tom, e Jeff era filho de Jane de um relacionamento anterior, mas Tom o havia adotado. Os 3 familiares foram entrevistados separadamente. Thomas Jr. disse que ficou em casa a noite toda. Jane e Jeff disseram que por volta das 17h30 foram para a floresta com Tom para alimentar os perus selvagens. Tom planejou alimentar os perus e depois seguir a pé até o quartel dos bombeiros. Jeff e Jane disseram que o tempo piorou e já estava escuro, então voltaram antes de chegar à floresta. Eles alegaram que não sabiam nada sobre o assassinato. Jeff foi questionado sobre o que fez depois que voltou para casa, e ele contou uma história estranha. Jeff admitiu que era viciado em heroína. Ele disse que, mais cedo naquele dia, tinha pedido ao Tom para usar o carro dele e ir até Nova York, que ficava a cerca de 56 quilômetros de distância, para comprar drogas. Mas o padrasto dele disse não. Jeff disse que eles discutiram, mas Tom cedeu e permitiu que ele dirigisse seu carro. Jeff disse que foi para Nova York e voltou naquela mesma noite. Jane afirmou à polícia que Jeff ficou em casa a noite inteira. Após ser confrontada com a contradição, Jane contratou um advogado e impediu que a polícia falasse com seus filhos. A polícia continuou investigando Jane e seu filho, Jeff. Amigos e familiares disseram que Jane e Jeff raramente, se é que alguma vez, iam com Tom alimentar os perus selvagens. Por que eles iriam com ele na noite de uma nevasca? Aconteceu que havia alguma tensão no casamento de Tom e Jane. Um ano antes, Tom tinha visitado seus pais na Flórida e decidiu que queria se mudar para lá. Jane queria ficar em Nova York. Um amigo de Tom disse que o casal discutia constantemente, e Tom supostamente disse que era um incômodo no casamento. Uma grande fonte de problemas era o uso de drogas de Jeff. Além disso, Tom não permitia que Jeff usasse seu carro para comprar drogas. A polícia não acreditou que Tom deixaria Jeff usar seu carro, especialmente naquela noite em que uma nevasca se aproximava. A polícia descobriu que, após o suposto assassinato de Tom, Jeff foi para a floresta, onde seu corpo foi achado. Ele se encontrou com um amigo, e os dois foram juntos de carro para Nova York. Após ouvir quem conhecia a família, a polícia criou 4 teorias sobre o que ocorreu com Tom Dorr Sr. A primeira é que Jeff estava sem heroína e precisava da sua dose. Ele queria usar o carro de Tom, mas Tom se recusou a deixá-lo. Jeff sabia que Tom estaria sozinho em uma área isolada. Jeff, provavelmente junto com seu amigo da floresta, aproximou-se de Tom e o atacou com um taco de beisebol. Depois que ele foi incapacitado, Jeff cortou o rosto de seu padrasto e cortou sua garganta. Jeff então usou o carro para dirigir até Nova York para comprar drogas. A segunda teoria da polícia é que a esposa de Tom, Jane, o matou. A polícia imediatamente achou o comportamento dela estranho. O mais notável é que quase imediatamente ela contratou um advogado e parou de cooperar com os investigadores. Em uma entrevista em 1996 para um repórter de jornal, Jane disse: "É comum as pessoas contratarem advogados." O detetive principal no caso de Tom disse que membros inocentes da família raramente contratam advogados. Ele disse que a maioria dos membros da família faz tudo o que pode para ajudar na investigação, e disse que Jane fez exatamente o oposto. Além disso, vários dias após o assassinato, houve uma vigília para Tom e Jane, e os filhos dela não compareceram. A polícia argumenta que o motivo de Jane era simples.
ela estava presa em um casamento sem amor, e seu marido valia mais morto do que vivo. 2 dias após a morte de Tom, Jane ligou para o trabalho dele e perguntou sobre os benefícios em caso de falecimento. Ela descobriu que os benefícios valiam cerca de $70 mil, o que, ajustando pela inflação de 2025, passa de $144 mil. A polícia também descobriu que, 18 dias após o assassinato, Jane solicitou o pagamento de $105 mil do seguro de vida de Tom. Ajustando pela inflação, isso equivale a mais de $207 mil em 2025. 2 meses após sua morte, ela tentou obter os benefícios do trabalho dele. No entanto, ela foi negada em ambos os casos porque a polícia oficialmente a considerava uma suspeita. Ela recorreu de ambas as decisões. Ela acabou vencendo o recurso sobre o dinheiro do seguro de vida e recebeu o valor. Mas o recurso dela sobre os benefícios se arrastaria por anos. Em 1997, 1 ano após o assassinato, houve outra vigília para Tom, e mais uma vez, Jane e seus filhos não compareceram. Ainda naquele ano, Jane e seus 2 filhos se mudaram para Connecticut, e ela voltou a usar seu nome de solteira, Sawyer. Jane. A audiência de Sawyer sobre o dinheiro dos benefícios do local de trabalho estava marcada para 2001, 5 anos após o assassinato. Em janeiro de 2001, antes da audiência, a polícia anunciou publicamente que Jeff e Jane eram ambos suspeitos. Isso nos leva à terceira teoria. Jane e Jeff cometeram o assassinato juntos. A polícia argumenta que Jane poderia ter convencido seu filho viciado em drogas a matar Tom com a promessa de dinheiro. Planejaram o assassinato juntos e esconderam seu envolvimento. Então, finalmente, a quarta teoria é que Jeff matou seu padrasto sem que Jane soubesse o que ele planejava fazer. Depois que ele cometeu o assassinato, ele foi até ela e contou o que havia acontecido, e ela o ajudou a escapar. Embora tenham sido apontados como suspeitos, Jane e Jeff não foram acusados de nenhum crime. 14 anos depois, em 2015, a polícia revelou que tinha provas suficientes para acusar Jeff e Jane de adulteração de provas. Eles não revelaram quais provas haviam sido adulteradas. Eles não os acusaram desse crime porque a adulteração de provas é só uma contravenção, enquanto tentavam montar um caso de assassinato contra eles. Em janeiro de 2024, um repórter do The Examiner News conversou com a cunhada de Tom. A cunhada de Tom disse que a polícia revistou a casa da família pouco depois que o corpo de Tom foi encontrado. A família mantinha um taco de beisebol de madeira perto de uma porta. Restos queimados de uma bolsa de beisebol foram encontrados na lareira da família. Durante a nevasca, a família devia estar com a lareira acesa. Isso pode ser a evidência que foi adulterada, mas a polícia nunca confirmou isso. A polícia afirmou que, apesar de suspeitarem de Jane e Jeff no assassinato de Tom, não existem provas físicas que confirmem isso. Um grande problema é que Tom foi morto durante uma nevasca, deixando a cena do crime coberta por 60 centímetros de neve, o que destruiu muitas evidências. Na época deste vídeo, o assassinato de Tom Dorr Sr. está tão frio quanto a noite em que ele foi morto. A família de Tom continua realizando uma vigília anual por ele, mas sua família nunca compareceu. A polícia quer deixar claro que não acredita que o filho de Tom e Jane, Thomas Dorr Jr., tenha qualquer envolvimento com o crime. No momento desta gravação, Jeff Dorr tem cerca de 54 anos e sua mãe, Jane Sawyer, tem cerca de 83 anos. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, agradecemos se inscrever no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.